Muitos dizem que a Rússia está acelerando ou está até o inverso, freando demais. O que é que está acontecendo no fronte? Vamos analisar o mês de abril. O que foi que aconteceu no mês de abril? Uma análise completa dos avanços russos. Quantos por cento de fato os russos ocuparam? Vamos analisar o mapa e os dados que tem disponíveis para a gente para fazer um resumão de tudo o que está acontecendo. Os russos ultimamente têm feito mais operações e conquistado menos terras. Vamos analisar isso. Todos esses detalhes a partir de agora já sabe, like no vídeo, comenta bastante e vamos ao vídeo de hoje, um resumão do mês de abril. Primeiro, vamos deixar claro o seguinte: aqui, perceba no território ucraniano, nesse mapa, para quem está chegando agora, está totalmente alheio. Esse é o mapa da Ucrânia. Em rosa, esse rosa aqui, ó, dá um destaque. Vou pegar aqui o lápis vermelho. Esse rosa aqui, ó, que eu estou fazendo X, é a parte ocupada pelos russos, tá bom? Existe algumas ocupações aqui nessa parte norte, em Sumi, em Kharkov aqui, além de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e, evidentemente, Dnipropetrovsk, que conseguiram avançar também um pouco por Dnipropetrovsk, e a própria Crimeia ocupada. Além, se você observar bem em destaque aqui, ó, esse vermelho, aqui ó, em destaque, é o Donbás original, né, o pré-2022, que já tinha sido ocupado pelos russos, tá bom? E aqui ó, é a Transnistria, é uma região separatista da Moldávia. Estou fazendo isso porque às vezes chega muita gente nova e meio perdida, não sabe, né, alguns dados, algumas informações. O que é que ocorre? Deixa eu trocar aqui de posição, assim fica mais fácil, diminuir de tamanho. Vou mostrar esse gráfico aqui. Esse gráfico é do Deep State. Quem é ou o que é o Deep State? É um órgão, ele durante um bom tempo ele foi bem independente, né? Hoje ele tem uma tendência pró-ucraniana, mas por que é que eu utilizo ele? Se eu tento... Bom, primeiro eu sempre deixo bem claro que não existe ninguém imparcial, mas assim, eu tento buscar dados para trazer essas informações o mais fidedigno possível. Eu falo isso porque nesse caso aqui, o Deep State, por mais que ele esconda, ele não consegue esconder por muito tempo as informações que vão sendo divulgadas. Eles são obrigados a admitir que os russos ocupam certas áreas, ou o inverso. Admitir, é mais fácil para eles, né? Admitir que a Ucrânia ocupou certos espaços. Enfim, o fato é que, se você observar bem aqui, ó, esse trecho aqui onde está o meu mouse é do ano de 2026, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Esse aqui passa de todo o meio, todo o ano de 2025, e esse outro lado de cá, onde eu tô aqui, é a parte de 2024, um trechozinho de 2024, é o segundo semestre. Mas vindo para cá, para o que interessa, se compararmos 2025 com 2026, né, ó, janeiro, fevereiro, março, abril de 2025, os russos naquele momento avançaram, ano passado, né, 177 quilômetros quadrados. Esse ano, os russos avançaram em abril 141 quilômetros quadrados. Era esperado algo acima de 180 a 200, se usássemos a mesma lógica do início de avanço, né? Então, primeiro houve um certo retardo, avançaram mais lento do que se esperava. Eu estava vendo os dados aqui do Deep State, eles falam que os russos precisaram de mais operações, cerca de 36 ataques, para conseguir avançar 1 quilômetro quadrado. Então, é uma quantidade consideravelmente grande de tentativas de avanço, tá? E tem mostrado ser tão ineficiente. Os russos têm feito mais ondas de ataques, mas não têm conseguido ser tão eficientes assim. Os motivos são mais variados, depende muito do local, do território, do clima. Tem muito contexto por trás que vão variar muito, né?
Em termos de território, vamos voltar aqui para o mapa, para esse mapa aqui. Em termos de território, segundo o Deep State, os russos fizeram 36% dos seus ataques concentrados em Donetsk. Era de se imaginar que esse setor Donetsk, quando eu vou circular aqui, ó, tenha sido o setor principal, né? O número 1, colocar o número... Quando é que eu colocar aqui, ó? Número 1. Então, o número 1 foi aqui Donetsk, tá bom? Em termos de avanço, cerca de 53, dos 141 quilômetros quadrados, né? Deixa eu só conferir, 141 mesmo. Dos 141 quilômetros quadrados, cerca de 53 quilômetros quadrados vieram desse setor Donetsk, abaixo do que era esperado, é fato. Em seguida veio o setor Sumi, com um avanço de 44 quilômetros quadrados. Os russos dos últimos dias têm feito um movimento bem interessante aqui em Sumi, né? Eu até já trouxe vídeo essa semana sobre isso. Então, número 2, Sumi. E em seguida, depois vem a região de Kharkov, com 22%. Aqui, ó, 22%. Terceiro lugar. E depois, e por último, vem Zaporígia. Esse setor aqui de Zaporígia, número 4, em termos de avanços, tá? Tem alguns trechos aqui, no caso de Dnipropetrovsk, essa região aqui, ó. Eu vou fazer até de outra cor. Vamos colocar aqui na cor... Ver uma cor que vai destacar. Acho que esse verde vai destacar, não sei, vamos ver. Vai ficar bem clarinho, mas tudo bem, ó. Deixa eu riscar aqui bem. Esse setor aqui com esse verde mais clarinho é o setor da confusão, que de vez em quando eu falo aqui, né? Esse setor os ucranianos conseguiram ou conter ou avançar. É o único local, é o único local do fronte até agora. Tá muito claro, né? Deixa eu trocar aqui para uma cor mais intensa. Esse verde mais intenso, acho que vai ficar mais... Agora sim. Ó. Esse setor aqui de Dnipropetrovsk foi o único setor em que os ucranianos conseguiram avançar, tá? Um pequeno avanço. Todo o restante do setor não teve avanço. No geral, no cômputo geral, os russos estão com cerca de 19,2%, quase 19,3% do território ocupado, né, da Ucrânia como um todo. Ainda falta uma longa estrada, como alguns costumam dizer, em termos de avanço, tá? Então, analisando o setor 1, 2 e 3, é mais ou menos essa lógica que temos, tá bom? O que é esperado? O que é esperado para esse mês de abril? Se você observar bem no mapa aqui, no gráfico, vamos para aqui, ó, onde está meu mouse, tá bom? Aqui onde está meu mouse. Daqui, ó, de janeiro até dezembro de 2025. Perceba que houve um avanço considerável, um aumento considerável. Maio, junho, julho, agosto. O que é que tem nesse período? É um período de intensa... Se até compararmos com 2024, os russos foram subindo, né? Foram aumentando no segundo semestre. Então, primeiro, existe um contexto de conflito, tá? Que nós precisamos entender. 2024, os russos se comportaram diferente de 2025. Primeiro motivo, por que isso? Tem um contexto, tem um motivo que é o contexto em si. Onde as tropas estão. Então, por exemplo, em 2024, os russos estavam muito distantes de certos alvos e demoraram a chegar em alguns alvos e aceleraram já no final do ano. No início do inverno é que começaram a acelerar e ocupar de fato certos setores que foram construídos, né? A parte pior foi feita no verão. Já em 2025, os russos vinham fazendo já um trabalho anterior de aproximação, e quando chegou no verão, coincidiu e houve esse pico, esse pico um pouco mais constante, maio, junho, julho e agosto, e conseguiram ocupar muitos territórios importantes, né, relevantes
de certa forma. Então, dito isto, o que é que ocorreu? O que é que está ocorrendo agora em 2026? Nós estamos com uma situação difícil em que sentido? Não é parecido com 2024 nem com 2025. Ou seja, não é parecido com 2025 porque os russos não conseguiram movimentações relevantes no inverno. Com exceção de um, dois lugares no máximo, dois setores, um setor no máximo, teve um pequeno avanço próximo, que é Constantinówka, que é a famosa cidade de Constantinówka, que existe um cerco, né? Em nenhum outro setor os russos fizeram um avanço relevante para que agora na primavera-verão nós tenhamos um salto de ataques e de avanços. Nem ocorreu similar a 2024 também. A única explicação que é possível, plausível, é que os russos se aproximem no verão de alguns alvos, aí vai ficar similar a 2024, o segundo semestre, no caso. E no segundo semestre, quando começar outono e inverno, os russos consigam avançar. Agora, para isso, eles precisam mudar agora. Precisam melhorar as suas estratégias. Que é aquilo que eu estou dizendo. Houve um aumento. Aqui, ó. Esse gráfico aqui em cima, essa linha. Perceba que daqui, ó, do mês anterior para esse mês, perceba que essa linha representa a quantidade de ataques. Houve um aumento da quantidade de ataques, mas houve uma redução da quantidade de terras ocupadas. Então, o que é que tem que ocorrer agora para o mês de maio, que por enquanto não vem se mostrando muito eficiente ainda, é que os russos tenham que manter estabilizado acima de 4.000 ataques, perto de 5.000 provavelmente, e conseguir, por exemplo, aqui ó, no ano passado, perceba que os russos fizeram esse ponto aqui, é cerca de 5.700 ataques no mês. E aí resultou nos meses seguintes menos ataques, mais uma ocupação maior de território. Então é esperado que os russos continuem a fazer muitos ataques agora nesse mês seguinte, agora no mês de maio, mas que também já aumenta a quantidade de terras conquistadas, o que não vem por enquanto se concretizando isso. Lógico, estamos no dia 4 de maio, ainda é muito recente, mas os russos continuam a avançar nesse mês de maio, basicamente no setor Sumi, no setor 2 aqui do mapa. Basicamente esse é o avanço russo. Um pouquinho de avanço no setor 3, mas basicamente no setor 2 de ocupação. Então, é preocupante para as tropas russas nesse sentido, porque era esperado uma movimentação mais acelerada e não está ocorrendo isso. Como eu falo, vários motivos podem ser problemas logísticos dos russos. Os russos têm uma dificuldade grande de rodízio, de fazer rodízio em alguns momentos. Só que qual é a problemática? É que normalmente os russos têm problemas de rodízio quando faz muitos ataques fortes. Então vai ser natural ter uma dificuldade de rodízio. Mas o que é que ocorre? Não foi o que ocorreu nos últimos meses. 2 meses não tiveram fortes ataques. Então, na teoria, não era para os russos estarem sofrendo tanto assim com logística. Então, não sei exatamente o motivo, isso não tem como eu saber, mas os russos estão com dificuldades nesse sentido. Se não resolverem, se não melhorarem a logística no sentido de presença, de troca de rodízio de soldados mais constantes, o problema que eu já relatei dos russos precisam resolver, que é escolher setores pontuais para atacar. Se não fizerem isso, vai ser um problema. Se continuarem a pegar um ataque com 200, 300 drones e no lugar de focar em um setor e espalhar por todo o fronte, por todo o território ucraniano, que é gigante, o território ucraniano é grande, tá? Isso não vai ser produtivo para os russos. Enquanto isso, os russos sofrem ataques bem pontuais e que causam sim problemas na logística e financeiro aos russos.
Mas voltando para o front. Então, esse é o grande desafio. Vamos ver agora nos próximos dias como vai se portar os russos que, como eu falei, estão com movimentações lá em Sumi, no setor 2, aqui, ó. Aqui nesse setor 2 é o local de maior avanço no momento. Há uma previsão de uma chegada mais próxima aqui nesse setor 1 dos russos, no setor Slavianka, Kramatorsk, que já era para terem chegado mais próximo, tá? É esperado um avanço mais próximo ainda. E aqui, ó, pela lógica, então, é que o que ocorreu ano passado comece a ocorrer, pelo menos seja similar a 2024. Um avanço mais, não tão forte como foi 2025, mas um avanço gradativo para quando chegar no segundo semestre, ocorra o processo de acelerar, né, grandes áreas, conquista de grandes áreas, principalmente Donetsk, que ainda falta 19,8%, né? Zaporígia também praticamente a mesma coisa. Esses principais setores faltam distâncias similares, seja Kherson, Zaporígia ou Donetsk, é por volta de 20%, um pouquinho menos de 20% no caso de Donetsk, tá bom? Então esse é o resumão, um resumo, um apanhado geral de como foi o avanço das tropas russas. E como eu disse, era esperado mais avanço que em abril, não ocorreu. Vamos ver agora se nesse mês de maio se melhora a situação. O que você acha? Será que os russos vão melhorar a situação ou os ucranianos vão conseguir conter, assim como conseguiu conter entre o setor 1 e 4 aqui, e conseguir conter e até avançar em território? Diz aí, traz tua opinião.